sua vida e te use nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por tudo que temos vivenciado aqui nesse final de semana. Obrigado, Jesus, porque toda honra, toda glória e todo louvor tem sido dado tão somente ao Teu nome. Pai, agora estamos aqui, com os corações abertos para ouvir a Tua palavra. Queremos, ó Deus, não só ouvir, mas principalmente praticar em nossa vida cristã. Use o Teu servo, ó Deus, como instrumento vivo em Tuas mãos. Em nome de Jesus que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Ligou? Ok, que bom estarmos aqui. Boa noite, gente. Que Deus esteja abençoando e esteja no coração de cada um de vocês. Que amém bonito, amém. Ó, você que está em casa, que está nos assistindo, tem pessoas de outro país que estão nos vendo. Ó, você aí de longe, conecte-se conosco também nesta noite. É um prazer muito grande. Eu estive junto com o pastor e também o pastor João Miguel. Era um trio, né? Era um trio de funcionários de Deus. Que bom. Gente, eu pastoreei numa igreja há 25 anos. De cima e embaixo, só católicos. E eu fiquei numa situação muito delicada. Como é que eu vou falar com esse povo? De que maneira eu vou fazer amizade com esse povo? Eu comecei batendo de porta em porta, de porta em porta. Eu recebi algumas tamancadas no rosto. Que coisa horrorosa. E a minha primeira esposa voltou para casa chorando. O que é isso, meu Deus? Por que o Senhor trouxe a gente para aqui? E eu não dizia para ninguém que eu era pastor. E falei com ela, você também vai dizer que não é esposa de pastor. Vão criar uma amizade nesse povo. E fomos criando amizade. Quando eu comecei a dizer que era pastor e convidar para a igreja, não tinha mais jeito. A amizade já estava pronta. Gente, foi 25 anos de bênção. Os irmãos não têm ideia, conseguimos conquistar a simpatia dos padres. O padre tomava chá com bolinho frito na minha casa. E eu ia na paróquia dele, depois ele me convidava, vamos lá para a casa paroquial, vai lá para o senhor tomar um chazinho também. Lá vai eu. Gente, a gente tem que ter sabedoria para poder conquistar. E eu com essa cara de tacho fazia de conta que era bonito e ia lá. E foi a coisa melhor que Deus colocou na nossa vida, foi pastorear naquela cidade, né? E quando Deus levou a minha primeira esposa, vocês não sabem, todos os padres da cidade foram à igreja. Prestígio, respeito. E depois, nas quartas-feiras, que era o nosso culto de oração, gente, quem é que chegava primeiro para o culto de oração? O padre. Gente, a gente tem que ter sabedoria para conquistar. E eu sempre sou assim, viu? Espanéfico. E com isso eu conquisto um, conquisto outro, conquisto um, conquisto outro. E quando deixamos a igreja já estava com 180 membros. E eram 30 membros quando nós chegamos. Ganhar para Cristo tem que ser, não precisa ser bonito não, tem que ser simpático. Quando a gente é simpático, a gente conquista. E Deus foi tão benéfico conosco, principalmente comigo, que me deu outra madame. Minha querida madame, levanta para esse povo te conhecer. Olha o presente que Deus me deu.
É. Que presente. Gente, Deus não deixa a gente sozinho, não. Mas você tem que ir lá para os joelhos. Tem que falar com o Papai do Céu. Eu fiquei 45 dias de joelho para me ouvir assim, para me ouvir um sim. 45 dias de joelho. Vocês que são novos aí, olha, sem joelhos dobrados, Deus não vai atender não, viu? Mas quando dobra os joelhos que Deus te mostra, pode ir certo que está lá. É um presente na minha vida, graças a Deus. Chega de lorota, vamos aqui para a palavra, né? Gente, olha, é uma das coisas que mais me encanta é abrir este livro e deixar Deus falar comigo. Tem alguns por aí, Éder, fecha assim, pastor, e depois, vamos ver o que Deus vai falar comigo agora. Gente, a coisa não é por aí não. A gente tem que ter sabedoria, falar com Deus, porque Deus vai falar conosco. Vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 14. Pode ficar todo mundo sentadinho, bonitinho como estão. Provérbios, capítulo 14, de 12 a 17. Quando nesta noite estaremos falando, caminhando para a eternidade. Provérbios, capítulo 14, dos versículos de número 12 ao versículo de número 17. Diz a palavra do Senhor assim para nós. São coisas que estremecem o coração da gente. Provérbios capítulo 14, dos versículos 12 a 17. Todos já encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor escrita para nós nesta noite, assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder, e o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Versículos 26 e 27. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Curvemos nossas frontes. Amado Deus, a Tua palavra foi exposta para nós nesta noite, Senhor. O Teu livro traz-nos a Tua palavra. Mas agora que o Espírito Santo do Senhor ilumina-me, para que possamos trazer a Tua palavra em toda a essência, para que outros possam entender que só Jesus Cristo é o Salvador. E é no Teu nome muito precioso que nós oramos e Te agradecemos agora e para todo sempre. Amém. Caminhando para a eternidade. Todas as pessoas estão no caminho para a eternidade. Uns chegam mais cedo, outros mais tarde. Alguns sentem alegria, prazer na sua salvação, quando aceita Cristo como Salvador. Outros lamentam, choram, reclamam, mas na perdição não serão ouvidas
e o sofrimento jamais será diminuído. Eu costumo dizer que é o dia da rejeição, que é o pior dia. Aqueles que têm Cristo como Senhor e como Salvador, recebido, sente-se prazer, sente alegria. Primeiro porque recebeu Cristo como Salvador e Senhor. E a segunda coisa, que foi testemunho do Senhor. E pôde levar outros aos pés de Cristo. Mas tem alguns que estão passando para um lado, para o outro. E muitas vezes ouve falar, mas não quer entender. Uns se perdem no deserto. Interessante quando nós vamos fazendo esta junção. E nunca foi fácil atravessar o deserto, por ser frio à noite e quente durante o dia. O sofrimento não era pela pele física, mas também pela pele espiritual, porque dependia do Senhor. Mas nossa vida hoje nós estamos encontrando pessoas nessa situação, andando no seu deserto. Para eles não há mudança de nada. E a dificuldade para sair desse deserto. E hoje nós estamos vivendo isto. Sofrimentos, falta de coisas espirituais, falta de temor do Senhor na vida. E muitas vezes ela levanta pela manhã sem um sorriso, sem um sentimento de que alguém está à procura, de que Deus não deixou de dizer: vinde a mim, vinde a mim. E muitas vezes se faz de surdo. Eu fico me lembrando, pastor, quando eu preguei várias vezes ali na Praça 7 em Belo Horizonte. Gente, eu tinha uma caixa de som, uma Giannini. Eu tinha um microfone. E eu tocava o violão sozinho. Mas nunca fui chamado de louco, porque eu cantava. Mas tinha outros que andavam de um lado para o outro, descia Rio de Janeiro, subia Rio de Janeiro, e muitos passavam. Isso é um louco. Não tem o que fazer. Mas naquela área da praça que eu estava, eu cantava e pregava. E o povo se vinha ao redor, porque havia uma música que chamava a atenção de alguém. Mas dentro de poucos minutos vinha a palavra, trazendo a palavra para que aquele povo pudesse ouvir. E muitos passando ali no seu deserto, mas não tinha coragem de sair do deserto. Veja que o povo que estava no deserto, estava na dependência de Deus. Levaram 40 anos para sair daquele deserto. Há muitos hoje que querem sair do deserto de uma noite para o dia, sem confessar os seus pecados ao Senhor, sem se dobrar diante do Senhor, sem procurar ter uma paz com o Senhor. E muitas vezes nós estamos encontrando pessoas que estão com as suas famílias abaladas, filhos na perdição, filhos nas drogas, os pais perdendo a sua autoridade na sua família e até consigo mesmo. Ele precisa ter autoridade consigo mesmo e chegar num ponto de parar. Gente, e a minha vida? Para onde eu estou caminhando? Até parece bater um sino na sua cabeça e dizer: eu estou caminhando é para a morte. Muitos problemas até nos trabalhos.
Às vezes as pessoas não se conectam uma com as outras no trabalho. E às vezes umas querem furar o olho do outro para subir na posição. E muitas vezes o problema está em casa. Filhos rebeldes, filhas rebeldes. E tem tristeza, eu tenho muita tristeza ainda de ter ouvido tanta coisa de famílias dentro dos nossos gabinetes. E muitas vezes pedindo socorro, pastor, o que fazer? Mas nós temos a solução. Glórias e glórias a Deus, que temos a solução. Cristo. Este é o remédio para a nossa sociedade hoje. É o remédio. Muitos querem calar a nossa boca, querem fechar a nossa boca. Mas nós temos um Deus que toca em nós para nós não calarmos. Não calarmos. Pode fazer um culto bonito como está aqui nesta noite, mas amanhã, o ressoar desse som, ele precisa estar na mente de alguém. Muitas famílias falta aquela coisa importante, um convívio eclesiástico. Se ajuntar. Se ajuntar. É o culto doméstico. Faz falta. Faz falta. Eu fico lembrando, quando eu ainda estive lá em Congonhas, que a gente passava pela rua, escutava o pessoal dobrando o joelho lá diante de uma imagem maior do que isso aqui assim. E ali tinha aquele punhado de gente. Como diz o profeta, tem olhos, mas não veem. Tem lá o nariz bonitinho, mas não cheira. Tem os ouvidos, mas não escuta. Tem os braços, mas não abraça. Tem os pés, mas não sai dali. Muitas vezes nós precisamos sair. Muitos se perdem neste deserto. Há muitos que estão com a sua vida cristã que ainda não foi resolvida. Mas por quê? Por quê? Qual a razão? Ouviu muitas profetadas, crendo no homem, ouvindo o homem, se dobrando diante do homem, tirando tudo do seu bolso, da sua carteira e levando para o homem, e Cristo ficando quieto sem ser anunciado. Quantos estão perdidos nesse deserto? Quanta dificuldade para voltar. Meus queridos, outros chegam até o final com alegria, trazendo consigo a sua vitória. Trazendo consigo a sua vitória. Levou a sua família aos pés de Cristo. Eu posso dizer hoje, pastor, que eu e a minha casa servimos, o verbo está, serviremos ao Senhor. Mas eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meus filhos, todos criados na igreja. Minhas netas estão na igreja. Minhas bisnetas estão na igreja. Eu posso dizer isto? Se Papai do céu me convocar hoje, que alegria. Que alegria. Aí Deus me deu aquele presente ali. As meninas dela na igreja. Os netinhos dela viraram meus netinhos também na igreja. No mês passado, eu fui a Vitória para batizar o netinho dela, que virou meu netinho de 10 anos. Irmãos, é a melhor coisa quando nós levamos a nossa família para a igreja. E ali eles aprendem muita coisa. Aquilo que serve e aquilo que não serve. E muitas vezes está faltando isso no seio da família hoje. Não tem mais autoridade para dizer,
isso não serve. Tem sempre uma lei para dificultar a fé de muitas pessoas. Você não pode tomar café, café faz mal. Você não pode comer carne, a carne também faz mal. Isso não é de Deus. O médico falou comigo que eu ia pastar. Então eu gosto de chegar onde tem muito verde, mas eu como carne. Eu como. Ainda mais quando o bicho morto está lá na brasa. Aí é diferente. Isso faz muito bem, não é? Mas muitas coisas, muitas leis que vão surgindo, elas não trazem para nós nenhum benefício. Só malefício. Tem sempre coisas para dificultar alguém chegar aos pés de Cristo. Sempre tem. Mas Jesus é aquele que cumpriu toda a lei. Coisas que nós não tínhamos condições para cumprir, mas o Senhor cumpriu. E Ele cumpriu de tal maneira que Ele foi para a cruz. Não sei se o Éder vai se lembrar. E eu preguei sobre o silêncio da cruz. E a cruz continua em silêncio. Mas ela mostra que alguém deu a sua vida para nos dar vida. A mensagem da cruz. É o que cantamos ontem, né? Rua de cruz se erigiu. Dela um dia fugiu. Com emblema de vergonha e dor. Há muitos que não têm vergonha de pecar. Se acontece alguma coisa comigo que aquilo me machucou, imediatamente me perdoa. Me desculpa. Porque eu preciso estar em paz comigo mesmo, e em paz com Deus, e em paz com meu irmão ou com a minha irmã. Porque nós estamos caminhando para a eternidade. E quando chegar na eternidade, o que tem em tuas mãos? O que tem? O que fizeste por mim? Eu costumo dizer, pastor, que Deus tem um computador. E eu tenho medo do computador de Deus. Quando ele apertar aquele botão que aparecer a minha agenda lá. Você já pensou nisto? Que você tem um computador na sua mão, como eu tenho uma aqui no bolso. E muitas vezes a gente precisa estar atento. No dia que a trombeta soar, eu estou caminhando para a eternidade. Eu vou estar com meu Senhor, sim ou não? Eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. E a Canaã, ela está pronta. A Canaã celestial está lá, à espera daqueles que um dia confessaram Cristo como Salvador e Senhor. O povo no deserto estava indo para uma Canaã física. Mas nós estamos caminhando para uma Canaã celestial. Vários daqueles povos tomaram seus lugares quando chegaram àquela Canaã física. E aqui? Você que está aí nos assistindo nesta noite, já parou para pensar que nós estamos caminhando a passos bem curtos para chegar a Canaã celestial? Você olha no seu relógio, está lá 24 horas. Mas quando você menos assusta, já passou. Precisamos valorizar os momentos em que ainda nós estamos vivos. Quantos velórios eu fiz? Eu perdi a conta de tantos. Mesmo que pessoas que não eram da igreja, mas eram católicos. Ligavam para mim, pastor, preciso do senhor aqui para trazer uma palavra para nós. E muitas vezes a minha primeira palavra, um dia eu vou estar com esse senhor e com essa senhora que está aqui.
E você já parou para pensar nisto? A agenda de Deus, ela é séria. E quando o Senhor convoca, Ele convoca. E o povo fica doido, né? Procurando o documento para dar uma baixa lá. E agora, se não tiver lá em cima, gente, é uma tristeza. Que poderá chegar só até a porta do céu. E é uma expressão de Deus: não vos conheço. Senhor, fizemos tantas coisas em teu nome, não vos conheço. E a outra expressão do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Durante a vida toda deu ouvido àquilo que não é meu, aquilo que não faz parte da minha palavra. Não tenho conhecimento de seu. Aperta o dedinho de Deus lá naquele computador, o seu nome não está aqui. Irmãos, a coisa não é brincadeira não. Agora, quando o nome está lá escrito no livro da vida, as palavras são completamente diferentes. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor, aleluia! Entra! E como é importante quando nós estamos caminhando para a eternidade, sabendo para onde vamos. E o que está preparado lá? O Apocalipse mostra tanta coisa bonita, não é? Eu fico fascinado com aquilo. Fico. E há pessoas que levantam, o tempo dela é reclamar. Gente, me dói um negócio desse. Ela não sabe fazer outra coisa, é reclamar. Ela não tem entendimento de uma Canaã que está esperando. E eu vi muitas vezes a ministra da Eucaristia fazia toda aquela reza, tudo aquele negócio, era muita coisa. Eu ficava implicado com aquilo. E o negócio não acabava. E aí depois tirava lá um aparelhozinho desse tamanho assim, e com uma água. Aí ia encomendar o defunto para entrar no céu. E aí cantava, que Maria já estava na porta para receber aquele defunto. Eu falei, que mentira. Que mentira. Primeiro ele vai para o pó. A palavra do Senhor diz, veio do pó e para o pó voltará. Mas e a alma? E a alma? O encontro dela com o Senhor. Está esperando o juízo final. Está tudo pronto já. Irmãos, o tempo urge. O tempo está passando rápido. Estais preparados para encontrar com o Senhor Deus? Estamos caminhando para a eternidade. Nós temos que nos preparar. Eu preguei um sermão bem semelhante a esse um dia. Aí alguém depois falou assim, pastor, eu posso comprar o caixão e guardar na minha casa? O que é isso? O negócio não é esse não. As coisas físicas são coisas físicas. Mas as coisas espirituais, elas são do Senhor. Elas são do Senhor. Você precisa se preparar espiritualmente. Abra o seu coração
Você que está me vendo aqui nesta noite, abra o seu coração, porque você também está caminhando para a eternidade, como nós aqui estamos. Estás pronto? Estás pronto? Eu distribuí tanto aquele folheto. Onde passarás a eternidade? Não sei se alguém aqui conheceu esse folheto. Onde passarás a eternidade? Eu sei da minha eternidade. Eu sei. E Deus também sabe. Irmãos, eu cheguei a ser esse pastor. Já vou para 35 anos de ministério. Já nasci numa família evangélica. Meus pais foram presos. Meus pais apanharam por causa deste evangelho. O padre mandou queimar as Bíblias. E sobrou um Novo Testamento. Já com as páginas tudo chamuscada de fogo. E quando meus pais então mudaram para São Paulo, levou aquele Novo Testamento. E eu queria aquele Novo Testamento para mim, porque ele faz parte da nossa história. E depois, então, a primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, na Praça Raul Soares, ela então fez o pedido, comprando novas Bíblias para o povo. E compraram. Mais ou menos 6 irmãos daquela igreja, daquela congregação ainda, eles não foram trabalhar. Às 15 horas na empresa. Depois ficaram sabendo que eles estavam presos. Então teve que levar uma comitiva para Rio Piracicaba. E o juiz dá um alvará de soltura para aqueles homens. E eles entravam no trabalho 3 horas da tarde. E já eram 6 horas da tarde e eles não estavam soltos. E depois que eles foram soltos, e o padre, que padre malvado, foi lá na siderúrgica, no outro dia, pedir para não contratar protestantes. E a diretoria diz, são os melhores funcionários que eu tenho. Os melhores. Porque não faltavam do serviço à toa. Hoje na cidade, só a Igreja Batista, são 5 Igrejas Batistas. Dizer que o povo estava crescendo muito e tinha que parar com aquilo. Foram outros grupos para lá, outros grupos. Às vezes tem alguns colegas que falam, eu não sei como é que você teve esse negócio de ser pastor, do jeito que sua família é pastor. Mas o Senhor, quando tem um propósito, Deus não muda o seu propósito para servir de testemunho. Eu tinha 2 anos na época. E eu chorei muito. Porque meu pai estava sendo levado. E a minha mãe me apertando para mim parar de chorar. E eu continuava chorando. E meu pai saiu naquele jipe para ser preso. Irmãos, nós estamos caminhando por uma eternidade, não podemos ter medo. Nós temos que mostrar, olha, a única solução é somente Jesus Cristo. Não tem outro não. Não tem. Finalizando, hoje nós precisamos de ter as mesmas qualidades de decisão, de fé, de humildade e responsabilidade e compromisso com o Evangelho da Graça. Porque o Senhor, no seu compromisso, Ele foi fiel. Da semente da mulher há de nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Foi a primeira promessa do Senhor e Ele cumpriu. Irmãos, desde quando nós prometemos ao Senhor,
nós temos que ser cumpridores do nosso dever. Não é obrigação, não. É nosso dever. Porque tudo que é obrigado é mal feito. Mas quando nós fazemos por amor, sentindo o nosso dever de fazer, a gente coloca o coração, coloca a alma, coloca o entendimento. Vamos para os joelhos, vamos buscar. E o Senhor traz para nós. Basta uma palavra só, desse tamanho assim: crê. Crê. Se creres, verás a glória do Filho de Deus na sua vida, e na minha vida, e na nossa vida. Não me esqueça que estamos caminhando para a eternidade. E eu vejo tanta gente passando aqui durante esses dias, tanta gente. Alguém precisa levar uma mensagem. Não pode deixar. A gente não sabe se lá na esquina ela vai chegar lá. E hoje está dando tanto AVC e tanta coisa que, de uma vez. E a gente nunca mais verá aquela pessoa. Nunca. Muitas pessoas que passaram por nós durante esses dias, possivelmente, nunca mais verei. Ou elas nunca mais vão me ouvir. Mas se está gravado, ela pode acessar. Mostre para alguém que está do outro lado que somente Jesus Cristo é a única esperança. Se você chegar na eternidade, Ele está lá para te receber. Entra para o gozo do teu Senhor. Vamos curvar nossas frontes. Estais preparados nesta noite? Estais preparado? Se não está, comece agora. Comece agora a se preparar. Eu não sei quantos estão aqui, se são visitantes e não crentes, mas prepara-te para encontrares com o Senhor. Você que está também nos assistindo, prepare-se também para encontrar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, graças a Deus te damos, porque a tua palavra é viva e é eficaz. Há caminhos que parecem ao homem ser uma maravilha, como diz a tua palavra, mas no final dele é morte. Que ele, ó Deus, possa estar entendendo que é tempo de tomar uma decisão ao teu lado. Pai querido, se há alguma falta da minha vida, alguma falta nesta minha palavra, Senhor, mas que o Senhor a complete nos corações. Eu quero pedir, Senhor, perdão. E que a minha vida possa ser algo para que alguém possa entender. Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Agora eu vou cantar. Agora, assim.